Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra. Sempre nós, aos sábados, temos em consonância com o Anoitecendo com a Palavra, aqui observações a respeito do capítulo que será lido no Anoitecendo hoje. E no caso é o Salmo 90. Salmo 90. E se tivéssemos dar um título ao que o Salmo 90 nos traz, eu diria: o homem é fraco, o ser humano é fraco, mas a providência divina compensa a fraqueza do ser humano. Lá no Salmo 90 temos uma expressão que diz assim: antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. É com essa exaltação que inicia esse salmo, né? Exaltando o Deus, Senhor e Criador, sustentador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Tudo a Ele pertence, portanto nós estamos sob o seu amparo e tutela. Então esse salmo dá início a uma série de canções que eram entoadas nas celebrações que o povo fazia com certa frequência, principalmente em festas específicas, né, destinadas ao culto público, isso já no tempo de Moisés. E antes da comparação com essa questão, Moisés faz referência a, digamos assim, a infinita grandeza de Deus, a infinitude de Deus, tendo como objetivo dar um ponto de referência ao principal tema, qual seja a brevidade da vida humana, em comparação com a grandeza e a eternidade de Deus. No verso 3, ele cita o que já se encontra lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, ou seja, o homem foi formado do pó e ele voltará ao pó. Verso 4 fala da comparação do tempo sob o ponto de vista de Deus e o nosso tempo, nosso ponto de vista, fazendo essa comparação, a grande diferença que há, distância que há entre o ponto de vista de Deus e o nosso ponto de vista. Uma vigília dura 3 horas. O que é uma vigília? Muitas pessoas perguntam como é que funciona essa questão da divisão das vigílias da noite, né? A noite era dividida em 4 vigílias, 3 horas cada uma, né? A primeira vigília ia do pôr do sol até as 9 horas. A segunda, das 9 horas até a meia-noite. A terceira, das 0 hora até as 3 horas da manhã. E a quarta vigília, das 3 horas da manhã até até a aurora, o nascer, a clarear do dia, né? Então, quando você lê um texto que fala que foi na terceira vigília, você sabe então que horário foi. A terceira vigília foi da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília é aquela última que já está chegando o novo dia, né? E assim por diante. Então, essas foram as divisões das vigílias da noite, né? O verso 5, ele apresenta 3 metáforas que enfatizam o que ele deseja transmitir, ou seja, a brevidade da vida do ser humano. Ele compara com corrente de água de um riacho que corre, vai embora, se foi, não volta mais àquele lugar. Compara um sono, e compara a erva que murcha com muita rapidez. Está viçosa hoje e amanhã pode estar seca, pelo menos murcha, né? Então, a natureza pecaminosa do ser humano certamente é a principal razão da brevidade da vida. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 23, capítulo 6, versículo 23, ele enfatiza isso, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas, graças a Deus, esse mesmo versículo, Romanos 6, 23, ele tem também o ânimo que está no versículo, na parte final do versículo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aí é que está a nossa grande chance da esperança eterna, né? Então, e se a vida de uma pessoa é prolongada por mais de 10 anos, digamos,
o maior conteúdo que esse tempo de prolongamento produz é o que a Bíblia chama de canseira e enfado. Lá no versículo 11 fala da ira divina, que é uma resposta da ira divina ao uso irresponsável e indevido que os seres humanos fazem do tempo. Precisamos demonstrar temor diante da nossa responsabilidade junto a Deus em todas as nossas ações ao longo de toda a nossa vida. E o Salmo chegando já na sua conclusão, nos versículos 13 a 17, o salmista então se prostra em oração e adoração diante de Deus. O salmista mostra que Deus respeita a contrição, contando que haja sinceridade da parte daquele que se prostra diante dele. E os atos de misericórdia que procedem da parte de Deus não faltarão. A sua graça, em forma de amabilidade, de ternura, de deleite, nada disso deixará de existir. E certamente nós alcançaremos tudo isso se realmente nos comportarmos como Deus deseja que nós nos comportemos diante dele. Então, boa leitura do Salmo 90 e que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, esse texto maravilhoso que temos diante de nós, que possa, ó Deus, falar aos nossos corações e que possa fazer diferença em nossa vida o aprendizado que dele extraímos. Nós oramos para a honra e glória do teu nome, agradecidos em nome de Jesus. Amém.